preço do orgulho. Sai dela, povo meu, é o chamado de Deus para um povo que se encontra em lugar errôneo, em lugar equivocado. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu. De que lugar devemos sair? Há na Bíblia dois temas emergentes, dois temas importantes para que nós possamos compreender o bem e o mal, a guerra do bem contra o mal, a origem do mal, e vamos evoluindo ao compreendermos que Deus se fez representar por Salém, no Monte Sião, em Jerusalém e na Nova Jerusalém. Enquanto que Satanás se assenhoreou de Babel, de Babilônia. Ali em Babel, Babilônia, é justamente o lugar onde aconteceram as grandes tragédias contra o povo de Deus. Ali é que se manifestou o poder de Satanás. Vamos ver, por exemplo, que quando Abraão peregrinou por aquela terra abençoada de Salém, de Monte Sião, de Jerusalém, a caminho da terra prometida, Deus disse a ele na sarça ardente: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E ao mesmo tempo o convidou: sai do meio da tua parentela, sai da terra de Ur dos Caldeus, porque ali é o lugar de Sodoma, de Gomorra, de perversidade, de devassidão, lugar do domínio de Satanás. Sai daí de Ur dos Caldeus, porque esse lugar é um lugar do acampamento de Satanás. Sai dela, povo meu. Assim, nós vemos em Gênesis capítulo 11, verso 31, o chamado Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Harã, se estabeleceram. Sai dela, povo meu, não se estabeleça no Harã, onde a aparência do caminho está bem, onde aparenta estar já no caminho para Canaã. Você parou, se sossegou no terreno do diabo ainda. É preciso a santificação, a purificação, evoluir para o caminho do Senhor, para a terra prometida. Assim, então, o Senhor disse no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. A sucessão de fatos vai levando o patriarca Abraão ao conhecimento de Deus, da sua vontade e da terra prometida. Sem o obedecer, o atender, Abraão jamais teria aportado a terra de Canaã e a promessa de Deus teria fincado-se no vazio. Ali não haveria esperança para a terra, mas daquele lugar conquistado por Abraão veio a descendência do povo de Deus, e nela Jesus Cristo, o Salvador, que se estabeleceu em Jerusalém. Ali Jesus passeava pelo Monte de Sião e estabeleceu o seu reino na terra, que representa também a salvação do povo e o reino de Deus nos céus entre nós. Assim, Abraão deixou Sodoma, Gomorra, Siquém foi o seu paradeiro, e hoje nós temos a porta dos céus abertas. Continua então o texto, e lá em Apocalipse capítulo 18, verso 4, passando por Esdras primeiro, Esdras capítulo 2, nós vamos ver aqui então o contexto, que é o povo de Deus deixando aquele lugar. A lista dos exilados da Babilônia que voltaram para a terra prometida. Ali o povo cativo tinha sido levado como escravo. Israel levado como escravo para onde? Para os domínios de Satanás, para a tirania. Ali, aquele que Jesus chamou de o meu servo Nabucodonosor, tiranizou o povo de Deus apenas para poder converter a ele e sair um decreto que adorassem ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, pela palavra daquele convertido, daquele converso, um filho do demônio que fora usado por Deus, purificado e transformado num filho de Deus. Assim ele foi um profeta. Nabucodonosor profetizou a história desse mundo, um dos profetas que contemplou o maior espectro da história desse mundo, e era alguém que escravizava o povo de Deus. Sai dela, povo meu! E ele então passou por dificuldades muitas para aprender a deixar de lado o seu orgulho, sua vaidade. Como dissemos ontem no programa Vê e Entende. Você vê, entende, curte e compartilha esse programa. E assim vamos relembrando a palavra de Deus. Vem com a gente, não se esqueça, hashtag
vê e entende para você curtir e compartilhar. Vem com a gente e compreenda então como foi a história ali de Balaão, porque que também estava tentando desviar o povo de Deus do rumo a Canaã para ficar com o povo inimigo no meio de Ur dos Caldeus. O poder do inimigo sempre se fazendo presente no meio do povo de Deus, tentando invadir o território do povo de Deus. Mas a vitória final, vamos ver no programa de hoje, é a vitória do Senhor. Porque em Apocalipse 14, 18, verso 4, nós temos, a partir do verso 3, a seguinte palavra. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias, capítulo 18, versos 3 e 4. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. E os negociantes da terra se enriqueceram. Então, a grande polêmica, as fake news, aquela que foi dita lá no Éden, certamente não morrerás, contrariando a palavra de Deus, Satanás vem sempre divulgando isso em seus comércios, que nós estudamos ontem, são justamente a prostituição da palavra de Deus, a mentira, o alastrar de falsas doutrinas. Beberam do vinho da fúria, quer dizer, da embriaguez, ficaram com a mente deturpada, não conseguiram compreender, porque buscaram na fonte de homens que estavam deturpando a palavra de Deus, em vez de buscar na palavra, em vez de buscar na mulher virgem, no símbolo da igreja pura, que busca na palavra de Deus pura, foram buscar em palavras pervertidas de homens, e assim se intoxicaram, não compreenderam a verdade. À custa do luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvia outra voz dos céus que dizia, para quem? Para aqueles que estão no mundo ouvindo as palavras equivocadas que vêm de Satanás. Sai dela, povo meu. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Portanto, estarem embriagados com o vinho de Babilônia, estarem miscuídos com as falsas doutrinas, é um pecado, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A proteção, aquele sangue que foi colocado no umbral das portas no Egito, fez o anjo pular e a praga não atingiu os filhos que confiaram no sangue do Cordeiro. Assim também nós precisamos estar livres das pragas, livrando-nos dos pecados, livrando-nos do vinho da Babilônia, da prostituição de doutrinas erradas, das muitas heresias propagadas por Satanás. Porque no orgulho da sua vaidade, ele se envaideceu, querendo ser igual a Deus, propagou notícias erradas, converteu anjos ao seu favor. E depois, Adão e Eva e Adão se converteram ao certamente não morrerás. Assim ele manifesta suas doutrinas, ainda hoje dizendo, certamente não morrerás, terás outras vidas, outras oportunidades. Mas a palavra de Deus é a alma que pecar, essa morrerá. E também diz que nós passaremos pela morte apenas uma única vez e então virá o juízo. Apocalipse 14, verso 1. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, lá na terra do domínio do nosso Senhor, onde ele está em pé. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Na testa é o lugar de decisões, exatamente na fronte, no local onde o homem toma suas decisões, é que está a marca de Deus. Por outro lado, o sinal de Deus que está colocado à fronte, os outros que seguem Satanás têm marcado a sua mão e a sua testa. Ou pela força, ou pelo convencimento, ele arrasta as pessoas para suas falsas doutrinas. É a tirania do mal se exercendo contra o bem e contra os bons. Apocalipse 21, versos 3, 4 e 10. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aqui não é fake news, é a palavra de Deus. Não haverá mais morte, nem choro. O próprio Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E no verso 10... Ele me levou no Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe,
clara como cristal. O lugar de Deus é um lugar de clareza. A palavra de Deus nos traduz boas doutrinas. E onde há o domínio do bem, onde há o domínio de Deus, não há lugar para trevas. Há lugar para a razão, para a consciência, para atos de amor e de justiça. Assim, Satanás traduz perversidade, traduz escravidão daqueles que o seguem. E as pessoas acabam sendo escravizadas pelo pecado, ficando no vício, no torpor da mente. Mas a Nova Jerusalém é um lugar de libertação, é para lá que voltam os refugiados da Babilônia, para lá que saem do Egito, da escravidão do Egito, atravessando rios, desertos e mares, para chegar à terra prometida. Deus vai abrindo os rios, vai abrindo os mares, derramando maná, derramando água que verte dele próprio na rocha no meio do deserto, para que o povo seja saciado em seu entendimento. Enquanto isso, Satanás oferece o vinho da Babilônia. Aparência de coisa melhor do que a água, mas na verdade embriaga, enebrece a mente, torna torpe a ponto de que sejam defensores do erro e do pecado. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você não dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, ao ponto mais elevado do Monte Santo? Ali estava Satanás querendo invadir o Monte Santo. Queria ele invadir a mente das pessoas e das estrelas, serei acima das estrelas. E na Bíblia, estrelas simbolizam muitas vezes, a maior parte das vezes, os anjos. Satanás se achava melhor que os outros anjos e subiria acima deles, usando o torpor sobre as próprias mentes de anjos que têm mente clara, mente muito apurada pelo convívio com o bem e com Deus, foram enganados. Portanto, cuidado, não ande pelo território de Satanás. Foi quando Eva buscou passeio contrariando a ordem de Deus, afastando-se de Adão e entrando no território do inimigo, que ela ouviu a voz de serpente: certamente não morrerás. Provou do fruto e morreu. Agora nós vamos vendo em Daniel capítulo 6, versos 36 e 38. Daniel, capítulo 2, versos 36. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para ti, ó rei. Tu, ó rei, é rei dos reis. Aqui é o rei Nabucodonosor, que teve um sonho, e o profeta Daniel foi chamado para interpretar esse sonho. O Deus dos céus concedeu-te o domínio, o poder e a glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves dos céus, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Aquele que Deus disse: Nabucodonosor é o meu servo e os conduzirá, não resistam. E o povo de Israel teve que se entregar a Nabucodonosor, a ponto de que, quando foram rebeldes, foram tiranizados, levados como escravos. E Daniel era um jovenzinho de 14, 16 anos de idade, quando foi escravizado e levado para a Babilônia. Saiu da terra prometida para ir para a terra da escravidão em Babilônia, um dos tiranos onde Satanás exerce a sua tirania. No território do inimigo estava Daniel, dando interpretação para um rei que era servo do demônio, adorava os deuses que representam Satanás, sacrifícios humanos, toda sorte de luxúria, devassidão, mas ali Deus se fez presente e Daniel ilustrou aquele rei. Ele, não contente com isso de ser a cabeça de ouro no começo da história das nações, onde depois da cabeça de ouro, que representava a Babilônia, o próprio reinado de Nabucodonosor, veio a Medopérsia, um peito de prata, e naquela estátua que Nabucodonosor viu, depois vinha o ventre de bronze, de cobre e bronze, onde esse símbolo representava então a Medopérsia, a Grécia, aliás, desculpa. E depois, então, o peito de prata, a Medopérsia. O ventre de bronze, a Grécia. As pernas de ferro, o Império Romano. E os pés de ferro e barro, os dias de hoje, onde as nações estão sem conseguir união, porque o ferro e o barro não se unem. Tudo isso foi apontado por Daniel a Nabucodonosor na interpretação do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Mas ele queria um reino eterno, fez uma estátua
toda de ouro e mandou todos se prostrarem a ela. Como Satanás subiu a cabeça, ele queria ser maior que as estrelas. Satanás nos céus inspirou a Nabucodonosor a querer ser maior, a requerer adoração. Todos deveriam adorar aquela estátua e prostrar-se sobre ela. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, embora recebessem nomes de idólatras, mantinham o seu valor no Senhor. E certamente não nos prostraremos diante dos teus deuses. Pode nos mandar para a fornalha de fogueira. Não é preciso mais esperar uma resposta nossa. Pode estar certo de que nós não adoraremos os teus deuses. Confiaram no Senhor e acabaram na fogueira. Na fornalha acesa 7 vezes mais, os soldados que os jogaram para lá morreram às portas da fornalha. Mas a esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi acrescentado um companheiro, o próprio Jesus. Jesus que nos acompanha no momento de aflição, estava na fogueira com eles. E Nabucodonosor se espantou ao ver que, ao lançar 3, já haviam 4. Manda chamá-los de volta. E eles saem caminhando porque as cordas que estavam amarradas se queimaram. Mas nenhum fio das suas cabeças foi queimado, nenhum fio do cabelo foi queimado. E então Nabucodonosor promulga o édito: todos agora adorarão ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora então esses nomes não têm mais significado, porque não adoravam aqueles nomes idólatras, aqueles ídolos, mas adoravam o Deus que fez os céus e a terra. E Nabucodonosor então passa a adorar também esse mesmo Deus. Na teimosia, depois ele acaba virando um animal. Nabucodonosor acaba se prostrando diante de si mesmo, né? E vemos então no capítulo 3 de Daniel a imagem de ouro de Nabucodonosor e essa história que acabamos de contar agora, né? E depois nós vamos ver então na sequência em Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15, a repetição daquilo, como você caiu dos céus, o chamado do aquele anjo que queria dominar sobre tudo e sobre todos, né? Bom, agora vamos então para Ezequiel, a complementação daquele pensamento que trouxemos, lá de Isaías, capítulo 28, 12 a 19 de Ezequiel, nos diz o seguinte, 12 a 19. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, e no jardim do Éden todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Assim como Satanás, quando foi criado, tudo foi colocado diante dele com as maiores belezas, as pedras preciosas, também você e eu fomos colocados lá no Éden, no melhor lugar da terra, onde tudo era bom, ficou perfeito, ficou muito bom com a presença do homem quando Deus o colocou ali. Você foi ungido como um querubim guardião. Guardião do quê? Da lei, dos mandamentos, guardião do trono de Deus. Pois para isso eu te designei. É o próprio Deus quem está dizendo isso. Ele estabeleceu, ele designou, ele colocou diante de Lúcifer a determinação de guardar os desígnios, os propósitos, o caráter de Deus, velar pela perfeita ordem nos céus. Você estava no Monte Santo de Deus e agora ele vem para a terra e cria seu próprio santuário. Ali, em torno da árvore do conhecimento do mal, estava a serpente, o diabo, no seu território. Não se aproxime do território de Satanás. Se você tem uma dificuldade com droga, com álcool, ou mesmo se você tem uma dificuldade de algum pecado cultivado, não se aproxime do território de Satanás. Ali você estará vulnerável. Antes, se afaste do território de Satanás e vá direto para o tabernáculo, para os lugares santos, para os lugares onde Satanás não lhe alcançará, onde você estiver no Monte Santo. Mas Satanás foi expulso de lá, saiu do Monte Santo. Veja só, você foi ungido, caminhava entre as pedras fulgurantes. Foi para isso que ele foi designado. Verso 15. Você era inculpável em seus caminhos até o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Desde o dia que você foi criado, até que se achou maldade em você. A Bíblia não explica como isso aconteceu. É um mistério a ser revelado apenas nos céus.
onde dificilmente vamos dedicar tempo para isso, pois estaremos diante da maravilha da redenção, do amor de Deus por nós. Por isso eu o lancei humilhado, por meio do seu amplo comércio, verso 16, racal, a palavra, o verbo que está lá no original, o seu amplo comércio, a sua persuasão em fake news, em merchandising, em trair a verdade e colocar isso no ouvido dos outros anjos. Depois ele fez isso também com o homem na humanidade. Até que se achou maldade você por seu comércio. Você encheu-se de violência e pecou. Por isso pecou, afastou-se de Deus, né? Contrariou os mandamentos de Deus. Aqueles que ele deveria ser guardião, ele contrariou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei ao querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. Agora ele está afastado da glória de Deus e passa a ser parte das trevas. E ele mesmo está agora com rugas trazidas pela ausência da presença de Deus e pela própria maldade. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria. Por causa do seu esplendor, por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por isso, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Aquilo que ele deveria guardar, ser guardião, agora ele profanava. Como? Com o comércio, com as falsas doutrinas, com as falsas palavras. Assuntos que nós devemos manter como sabedoria, ele se transformou em louco. Em vez de manter a integridade da mente, aquelas pessoas que seguem os conselhos de Satanás, indubitavelmente têm a mente enfraquecida e acabam se entregando a vício, à corrupção, ao pecado e à falta de nitidez entre o que é bom, ruim, certo, errado. E acabam preferindo o território de Satanás, lá nos territórios das festanças, das bailanças, da bebedagem, da embriaguez, com doutrinas fáceis de seguir, em vez de se apurarem com as bênçãos da verdade. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu e reduziu você a cinzas no chão à vista de todos que estavam te observando. Todos os que estavam observando. Todas as nações que conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não existirá mais, porque Deus não permitirá que o mal esteja para sempre entre nós. Pelo contrário, há um momento para o fim das tragédias. Isaías 14, versos 3 a 11. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão a que você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor da sua arrogância, acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios e o cetro dos governantes que, irados, feriram os povos com golpes incessantes e, enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Isso é o que está próximo a acontecer. Sempre houve perseguição dos bons pelos maus. Sempre houve uma tentativa de extermínio do povo de Deus. Isso volta a acontecer. Toda a terra descansa tranquila. Todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por causa do que dizem. Agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem para derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar por sua causa, ele desperta os espíritos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Aqui então o juízo de vivos e mortos no momento da volta de Jesus. E dentre eles está em juízo Satanás. Sua soberba foi lançada à sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas e sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, continua o desafio de Deus. Porque agora ele foi lançado dos céus à sepultura, ao inferno, ao Sheol, cheio de larvas. É o fim do mal e dos maus. É o fim de Satanás e daquele que o segue. Como foi atirado à terra, você que a derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas dos céus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, do ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do inferno, do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo, da sepultura. Os que olham para você, admiram de sua situação e a seu respeito ponderam: esse é o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos?
Então nós vemos que a vitória final vem do próprio Senhor, como está lá em Isaías 14:14. Subirei ao mais alto que os mais altas nuvens, serei do Altíssimo, mas às profundezas serás lançado. Temos então o convite a ser repetido, o convite da parte do nosso Senhor. Porque enquanto Lúcifer diz, subirei às alturas, o Filho de Deus, Jesus, desceu das alturas, encontrou-nos à beira do Sheol, à beira do inferno. Esse mundo estava transformado a ponto de gritarem, crucifica-o, mata, apedreja ao próprio Jesus. O Salvador enfrentou isso num mundo transformado, onde o próprio Satanás, feito em imagem de pessoa, gritava na multidão, crucifica-o. Agora, o criador de Lúcifer encontrava a criatura a gritar, crucifica-o. E também nós agora encontramos o Criador a nos regenerar, a nos resgatar. Nós temos que escolher hoje a quem servir. Como diz lá, foi dito pelo profeta Elias, escolhi hoje a quem servir. Se a Deus, seguiu. Mas se é a Satanás, então seguiu. E aqui então, Jesus desce dos céus e nos eleva à sua estatura. Ele vai nos levar aos céus, não como seres humanos meramente, mas ele que se fez carne e habitou entre nós, se fez nosso irmão. O Deus dos céus se fez nosso irmão. Rebaixando-se a figura humana, nos elevou à dignidade de sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus, a sermos sacerdotes eleitos por Deus, a pregar uma mensagem ao mundo. Você é convidado para ver e entender. Vê e entende, siga essa programação. Entende a tua missão aqui na Terra. Vê o caminho, entende, porque esse é o chamado de Deus. Vê e entende, curte e compartilhe esse programa e siga a nossa programação diariamente, orando uns pelos outros. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por bênçãos que temos recebido. Pedimos que esteja atento às nossas necessidades espirituais, para que nós possamos ter o material aqui na terra. O nosso pão seja certo, a nossa água também seja garantida. Sim, que muitas bênçãos venham para nós, de modo que nós possamos ser salvos e então termos o maná dos céus, as bênçãos eternas para sempre. Tudo que for possível dar de bom para nós, de bens materiais, dê aos que estão assistindo, mas também as bênçãos espirituais, se preciso for, tira de nós aquilo que está sobejando. Dá-nos o pão e a água, mas dá-nos a salvação, o teu sangue na cruz que foi vertido, que nos transforme conforme a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe.